Vamos lá falar do caso Larissa, porque tem novidades, hein? A professora de Pilates que foi envenenada com chumbinho. O repórter Rodrigo Ziviani, vem ao vivo com mais informações pra gente, porque a amante do Luiz Garnica, marido da Larissa, foi ouvido novamente. Isso mesmo. Essa mulher foi ouvida ontem à tarde aqui na Delegacia de Investigações Gerais, no centro de Ribeirão Preto, pela terceira vez. Ela tem 26 anos, é considerada testemunha e veio até aqui acompanhada pelo advogado. Pagliani, só que desta vez a polícia quer saber dela sobre a possível relação dela com a Natália Garnica, irmã do Luiz. A defesa do médico Luiz Antônio Garnica disse que Elizabeth Rabassa poderia matar o próprio filho. E tudo isso, Bruna, por dinheiro. Isso mesmo, Bruna, sempre envolvendo o dinheiro, né? A gente vai falando sobre esse caso, novos fatos vão surgindo, mas sempre tem ali uma questão de disputa por bens no meio. E o que o advogado agora de Luiz diz? Que tudo é por conta de dinheiro e que provavelmente ele seria um próximo da lista da mãe da Elizabeth Rabassa. O que ele explicou pra gente? Que a Natália tinha uma previdência, ou seja, ela receberia dinheiro, então a mãe, fazendo ali alguns trâmites, poderia conseguir esse dinheiro facilmente. Isso é o que ele aponta, a defesa diz na entrevista, e a gente vai ouvir exatamente agora. A Natália, ela não era casada, não tinha filhos. Se a Natália vinha a falecer, como ocorreu, quem é beneficiário? O ascendente, a mãe e o pai, como ela foi. E a Natália tinha como beneficiário de uma previdência, salvo o melhor juízo, unicamente a mãe. A mãe teria recebido esse valor e teria torrado esse valor já. Então, quem seria, na sequência, a pessoa mais próxima dela, também que não tinha filhos? O Luiz, só que o Luiz era casado com a Larissa. Se o Luiz vem a faltar, logicamente, a esposa ela pode receber, em virtude da morte dele. Agora, se a esposa vem a falecer, vem a faltar, e eu só tenho o Luiz, aí que está a ordem cronológica, ele vem morrer depois, todo o patrimônio dele de bens vai para quem? Vai novamente dividir entre pai e mãe. A polícia quer saber se ela conhecia a Natália, porém a amante de Luiz disse que não conhecia, e a polícia também questionou sobre a morte de Natália e sobre o velório, mas a mulher contou apenas que soube que a morte foi repentina e ela não participou do velório. A polícia quer saber ainda, Pagliani, se a Natália também foi envenenada, né, como a gente tem mostrado aqui na Record, já que a Natália morreu nas mesmas condições que a cunhada Larissa. Lembrando que há pouco mais de um mês, essa mulher foi ouvida pela polícia e confirmou que tinha uma relação extraconjugal com Luiz há cerca de 1 ano e meio. Na noite anterior à morte de Larissa, ela foi ao cinema com Luiz e depois os dois foram para o apartamento dela, onde o casal passou a noite. Ao contrário do primeiro depoimento, a amante disse que Luiz comentou sobre o pedido de divórcio por parte de Larissa e que precisaria conciliar a divisão de bens. Luiz teria dito que precisava se organizar financeiramente. Pagliani, uma outra novidade que nós temos aqui é em relação aos depoimentos de Viviane Garnica, a irmã mais velha de Luiz, e também de Antônio Luiz Garnica, o pai do Luiz. Esses depoimentos estavam marcados para acontecer na semana que vem, mas devem ser remarcados para depois do feriado. Isso significa que esses depoimentos devem acontecer na mesma semana dos depoimentos de Luiz e da mãe dele, Elizabeth Rabassa, já que os dois também serão ouvidos novamente. A Polícia Civil espera encerrar o inquérito do caso Larissa no começo de julho, Pagliani. Lembrando que a Natália é irmã de Luiz, que faleceu em fevereiro. O corpo dela foi exumado porque existe a suspeita também do envenenamento. O que o Júlio Mocin falou também, um ponto bem interessante, é que quando uma irmã foi até a Elizabeth fazer uma visita, a Elizabeth não perguntava do Luiz em nenhum momento. E o que a gente ouviu durante todo esse tempo é que o Luiz poderia ser, digamos que, um queridinho da mãe. Mas neste momento da investigação, ela não faz nenhuma pergunta sobre ele. E quando ele ficou sabendo disso também, ele também não perguntou sobre a mãe, ou seja, eles não se falam, né? Não perguntam nada um do outro, enfim. O Júlio comentou então exatamente no trecho que a gente vai ver agora que teve então essa conversa na prisão entre eles, e ele comenta então que o Luiz poderia ser o próximo então por conta dessa questão de dinheiro. Vamos ouvir agora. Hoje, ele sempre
quis não acreditar que fosse a mãe. Hoje ele está bem ciente da autoria da mãe, e ele foi muito claro comigo: olha, eu sinto dizer, mas depois dessa carta, de fato, minha mãe, então, ela tem que pagar na justiça pelo crime que ela cometeu. Ela não pode, literalmente, me arrastar como está me arrastando. E ele, sim, ficou com receio de ser realmente o próximo a morrer. Pois você vê que são certas pontas que a polícia tem trabalhado, né? Chamou ela pela terceira vez para ouvir. Então, peraí, diante de todo o inquérito, a polícia, tô com uma dúvida aqui, vamos ver se essa história pega aqui, ali, e aí chama ela, então, pra gente bater um papo. E é isso, são esses acertos aí. A polícia deve encerrar esse inquérito o quanto antes, né? E deve vir muita coisa por aí ainda, e a gente vai acompanhar. Obrigado, viu, Zivi, pela informação. E por falar em caso Larissa, virando aqui para você que está em casa, agora você vai acompanhar uma reportagem sobre o médico Luiz Garnica. Vamos lá. O depoimento dele para a polícia. Vamos voltar um pouquinho, porque Luiz colocou a esposa na cama para fazer massagem cardíaca. Lembra que nós falávamos sobre isso lá no começo? Contrariando então uma recomendação médica de colocar em uma superfície dura. Pelo menos é isso que a gente sempre acompanha. Como é que você faz massagem cardíaca em um local onde você você não tem firmeza? O que as testemunhas viram na cena do crime sem saber que se tratava de um crime? Quem é o médico suspeito pela morte da própria esposa? É o que você vai acompanhar nessa reportagem especial que a gente vai trazer sobre o caso Larissa. Põe no ar no Cidade Alerta. Felipe é psicólogo forense, acostumado com casos criminais. Segundo ele, os envolvidos em casos de envenenamento, como o de Larissa, costumam ter um perfil semelhante. O envenenamento, para a psicologia criminal, para essa conduta, nós entendemos que o perfil de quem age dessa maneira é diferente de alguém que age sob uma forte emoção. Justamente porque o envenenamento é um crime que há uma metodologia por trás, então implica no concurso da racionalidade, né? Ou seja, a pessoa precisa planejar, ela precisa escolher um método, a letalidade do veneno, como isso vai ser aplicado. Muitas vezes a pessoa, inclusive, faz parte, né, ali do ciclo social. Isso dá mais controle para a pessoa. Então é um tipo de crime que o perfil do criminoso vai envolver esse tipo de planejamento. Então é um método, é um modo de querer punir a pessoa sem entrar numa discussão. É um método muito frio, inclusive. E olha o que a defesa também traz a esta altura do processo, que tem uma amiga que seria a madrinha de casamento de Elizabeth. Essa amiga foi visitar a Elizabeth há alguns anos e ela não estava passando bem. Então ela teria recebido um medicamento, passou mal e a defesa diz o seguinte, que essa mulher teria ficado 5 dias na UTI. A nossa equipe, uma de nossas equipes de reportagem, procurou essa mulher lá em Pontal. Ela é dona de um restaurante na cidade. Ela não quis gravar entrevista, mas ela ficou muito emocionada no dia. Fato é que agora ela pode ser ouvida justamente para esclarecer sobre este ponto. Luiz Garnica, de 38 anos, é suspeito de participação na morte por envenenamento da esposa, a professora de Pilates Larissa Rodrigues, de 37. O crime teria sido cometido com a ajuda da mãe dele, Elizabeth Arrabassa, de 67 anos. Os dois estão presos temporariamente até o encerramento do inquérito. O médico é especialista em ortopedia, traumatologia e medicina esportiva. Luiz disse à polícia que encontrou Larissa no chão do banheiro na manhã do dia 22 de março e a colocou sobre a cama para a massagem cardíaca, contrariando a recomendação médica para realizar esse procedimento numa superfície firme. Segundo a equipe do SAMU que esteve no local, o corpo já estava em rigidez cadavérica. O apartamento parecia ter sido limpo pouco antes da chegada dos profissionais. Para o psicólogo forense, o cenário não é favorável ao médico. O que a defesa está diligenciando, inclusive nós já chegamos no nome dessa pessoa, é que uma amiga dela, alguns anos atrás, após ter um contato com ela e ter dito que não estaria passando bem, ela teria dado um comprimido, a gente está levantando a fundo essa informação, e após isso, a gente também não sabe o time, o tempo, essa pessoa passa mal e é internada.
Então chamou a atenção da defesa esse fato. Por que nós estamos buscando isso? Justamente para trazermos à tona um comportamento da Elizabeth no tempo, para corroborar e sustentar ainda mais a tese que ela mesma, inclusive, confessa de que ela tirou a vida da Larissa, e não o Luiz, que sequer teve qualquer tipo de participação. Então nós estamos atrás dessa pessoa para que ela seja ouvida no inquérito policial e esclareça também esse precedente da Elizabeth. Diversas questões elas podem vir a ser contraditórias, né? Como aquilo que ele vai alegando, o conhecimento que ele tem, as manobras que foram feitas, pode ser contraditório um pouco com o que ele está alegando. E o fato principal é a modificação na cena do crime. Também acaba sendo uma medida contra a própria perícia, né? Uma medida antiforense que nós chamamos, de poder ali justamente ludibriar, disfarçar, simular ou esconder. Em depoimento à polícia, a médica do SAMU que atendeu Larissa revela que, ao constatar o óbito, Luiz questionou se a profissional não poderia reverter a parada cardíaca. Ele chegou a tomar a frente da médica para tentar a reanimação. A profissional explicou a situação e Luiz parou. Ainda segundo a médica, não havia sinais no corpo de Larissa que indicassem massagens cardíacas anteriores. O motorista da ambulância, o enfermeiro, o socorrista e a técnica de enfermagem confirmaram que o corpo estava rígido e que Luiz insistiu na reanimação de Larissa. Um GCM que participou da ocorrência informou que Luiz forçava o choro para despertar a simpatia dos guardas. Disse também que o médico começava a chorar sempre que o guarda se aproximava de alguma fotografia do casal. O promotor Marcos Túlio diz que as evidências apontam para o envolvimento de Luiz no crime. Nós também conversamos com a defesa de Elizabeth, que também está presa, e ele comentou também dessa questão dos jogos, né, que a Elizabeth fazia bastante, tinha uma dívida também, justamente por conta desses jogos, e ele comentou também sobre a carta, aquela carta que a Elizabeth fala sobre ali, teria sido um engano, né, colocar o chumbinho dentro das cartelas, que por engano ela teria levado para Larissa. Vamos ouvir este ponto. Essa carta, embora ela ela conclui que o fato da morte pode ter sido ocasionado por um veneno colocado dentro de uma cápsula de medicamento, ela não confessa que foi ela quem colocou esse veneno ali, mas sim ela conclui que ela acredita que a filha Natália ingeriu essa cápsula para tirar a própria vida, e ela conclui também que esse mesmo remédio que ela pegou da casa da Natália após a morte dela é entregue quando a Larissa alega que está com dor de estômago e ela oferece. Então, ela nega ter colocado o chumbinho ali dentro da cápsula, mas ela conclui que a Larissa pode ter tomou esse medicamento, e dentro desse medicamento pode ter sido escondido pela Natália o chumbinho. Ele chegou por volta de 10 horas da manhã em casa. A perícia diz que ela provavelmente morreu durante a madrugada. Ele, como médico, deveria saber que ela já estava morta. Deveria ter visto os sinais vitais dela e ter deixado ela onde ela estava para que, se fosse o caso, o SAMU pudesse fazer ali as massagens ou as manobras, muito embora a gente já soubesse que ela, de antemão, que ela estava morta, e também até não prejudicar para uma futura perícia, né, como de fato foi prejudicado, porque ele tirou a Larissa lá de dentro do banheiro, onde ele disse que ela foi encontrada, e levou para cima de uma cama para fazer manobras de ressuscitação. O inquérito deve ser concluído no começo de julho. Faltam os laudos periciais dos celulares dos envolvidos e alguns depoimentos. O médico Luiz Garnica deve ser ouvido novamente nas próximas semanas, antes do encerramento do inquérito. O Ministério Público continua com a tese de que ele, junto com a mãe, participou do envenenamento de Larissa. Tese que acaba sendo reforçada por fatos recentes que demonstram a possível motivação financeira por trás desse crime. O que o Ministério Público diz sobre isso é que neste momento vão surgir muitos fatos, mas que é preciso muita atenção, porque podem ser manobras, justamente entre as defesas. É também uma tentativa, como foi a carta, de excluir a responsabilidade do investigado Luiz e deixar sob a responsabilidade da Elizabeth tudo isso, e ainda de forma acidental, ainda de forma aí que possa no máximo caracterizar um crime culposo.
Bom, para falar mais sobre este caso, a gente convidou o João Pedro Silvestrini, que é advogado, e ele vai começar explicando para a gente qual que é a diferença de um interrogatório e de um depoimento, porque o que a gente tem até agora é que Luiz e Elizabeth já foram ouvidos e que agora, por conta desses novos fatos, vai ter aí um interrogatório. Existe diferença? Boa tarde. Boa tarde. Por mais que sejam palavras semelhantes para o português, existe diferença para o direito. O interrogatório ele acontece com investigados. Agora, o depoimento acontece com as testemunhas, então essa que é a diferença para o direito. Ou seja, nessa fase, eles podem se contradizer em algumas questões, tudo é válido neste momento. Tudo é válido, eles podem se contradizer, pode mudar o entendimento, pode mudar a forma, né, o que já tinha falado antes, pode até ficar em silêncio, porque eles estão sendo interrogados. Então, eles podem se valer de todos esses artifícios para, enfim, eventualmente se defender. A Record mostrou trechos do depoimento do gerente de um banco de Pontal, procurado por Luiz e pela irmã mais velha dele, a fisioterapeuta Viviane Garnica, de 46 anos. Os dois estavam interessados em acessar as contas de Larissa, 2 dias após a morte dela. Luiz usou o cartão da ex-esposa para fazer compras numa farmácia, no valor de R$ 2.500. E tentou acessar o dinheiro de uma conta poupança de Larissa, mas não conseguiu porque o aplicativo do banco exigia reconhecimento facial. 2 meses antes, Viviane Garnica procurou o mesmo gerente para ter informações sobre o dinheiro da irmã, Natália Garnica, que tinha acabado de falecer em circunstâncias parecidas com as de Larissa. O corpo de Natália foi exumado e um laudo deve apontar se ela também morreu envenenada com chumbinho. E é muito comum acontecer, por exemplo, nesta altura do processo, a defesa uma ficar jogando para outra e tentando ali eliminar a responsabilidade do caso? Nesse caso, nesses casos em que tem mais de um réu, é bastante comum sim que um fique jogando a responsabilidade um para o outro. Por quê? Porque o que pode acontecer? Eles querem tentar a absolvição. E nesse caso, principalmente, mesmo que chama atenção é que envolve mãe e filho, o que eles devem estar tentando evitar aqui no caso é uma possível denúncia, uma eventual denúncia do Ministério Público que pode acontecer, por exemplo, pelo crime de feminicídio, que é a maior pena aqui do Código Penal. Ou seja, o maior medo deles seria, então, pegar essa pena de feminicídio. Muito provavelmente, porque é uma pena de mais de 40 anos, e nesse caso aqui, como também estão investigando aqui uma possível motivação financeira, algum crime patrimonial, isso vai acabar somando também numa possível condenação, então eles devem estar fugindo aqui da responsabilização, devem estar querendo jogar um pro outro a culpa. Não revela a intensa emoção ou um marido chocado, emocionado com a morte da esposa, com quem convivia já há bastante tempo, ter, na segunda-feira, procurado se apropriar de dinheiro que estava na conta dela e também já contactar o gerente do banco no sentido de retirar mais dinheiro e ter até acesso à poupança dela. Isso não revela o comportamento de um marido emocionado. Elizabeth Arrabaça, a mãe de Luiz, admitiu em carta escrita na prisão que foi ela quem deu um comprimido para Larissa na noite da morte dela e que a cápsula poderia ter chumbinho. O remédio para dor de estômago, supostamente envenenado, seria da filha dela, Natália. Elizabeth teria pego os medicamentos na casa de Natália após a morte dela, sem saber que tinha um chumbinho. Ela diz que também tomou um comprimido na casa de Larissa, passou mal, mas sobreviveu. O Ministério Público vê na estratégia da defesa uma tentativa de desculpar Luiz Garnica pelo envenenamento de Larissa, apesar de todas as evidências em contrário. Além de novos depoimentos de Luiz e Elizabeth, a expectativa é de que Antônio Luiz Garnica, pai de Luiz, e Viviane Garnica também sejam ouvidos em breve. Já foi agendado o depoimento da Viviane para a semana que vem. Dele e dela, com certeza, eles vão ser novamente interrogados, até porque fatos novos aconteceram no inquérito depois da primeira versão que eles apresentaram. Você chegou aí na casa da vítima depois da morte dela? Letícia, ele falava com você sobre a Larissa? Letícia, ele dormia sempre na sua casa? Licença, obrigado. Você fala, Letícia, alguma coisa? Não, tudo bem. Infelizmente, isso aqui se tornou um caso de grande repercussão, mas isso aqui não é um circo. Eu acho que esse é a grande importância, não é um circo. É uma investigação criminal séria, que deve ser levada de maneira séria, e assim como a família e os envolvidos, nós queremos também saber o desfecho e tudo que se passou com relação a essa investigação. Era tudo que a gente tinha para falar nesse momento e eu agradeço. Bom dia.